Bom, então eu vou só começar me apresentando para a gente não perder tanto tempo. Acho que a maioria das pessoas já deve me conhecer. Eu sempre sou a pessoa que sou a host dos webinars da eComply. Meu nome é Maria. Eu faço marketing, eu faço suporte também da eComply. Eu cuido dessa questão do relacionamento com vocês, com os clientes, no pós-venda. E para quem não conhece a eComply é um software de gerenciamento de proteção de dados e a gente já opera na África, no Canadá, a gente opera na Tailândia e não tem como fazer uma apresentação do software, mas quem tiver interesse de saber mais, a gente consegue colocar vocês em contato com os nossos gerentes de venda, e aí a gente consegue conversar melhor sobre o software. Mas hoje a gente não vai falar sobre a Comply diretamente, a gente vai falar sobre inteligência artificial e os reflexos na proteção de dados pessoais. Então, para isso, temos a Lucélia aqui, especialista no assunto. Lucélia, eu vou passar a palavra para você, então, para você se apresentar um pouquinho para a gente, falar sobre você, sobre a sua trajetória. E é isso. Fica à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Então, meu nome é Lucélia Bastos Gonçalves Marcontes, mas a gente abrevia já por conta da LGPD e joga o Marcontes. Eu trabalho com privacidade e proteção de dados, sou gestora de equipe nesse ramo. Em virtude aí do tema de inteligência artificial, né, muito em alta, agora a gente só fala disso, IA generativa e vários segmentos. Então, por que não abordar a ideia de privacidade e proteção de dados também lá na IA, uma vez que trata desse banco de dados, né? Então, hoje, praticamente eu até brinco com o pessoal aí, se me perguntarem outra coisa, eu não sei, gente, porque aqui é só privacidade e proteção de dados. Hoje já antes era um pouquinho, acho que antes das 6 da manhã, já estava conversando aí com a Maria sobre isso, e aqui vai até o fim do dia. Então, vai ser um prazer aí dar uma pincelada aqui para vocês, né? Porque o assunto ele demanda muitos pontos a serem analisados, é muita coisa, a gente poderia aqui horas e horas tratar disso. Até quando nós conversamos ali com o pessoal da Ecomply, a gente teve que sintetizar bastante, porque estava virando já um livro, né? O que dava para falar ali. E é isso aí, pessoal. Vamos tratar aí um pouco, dar uma pinceladinha nesse assunto aí relacionado especificamente a grandes volumes de bancos de dados, inteligência artificial, e aí as medidas que estão sendo adotadas pelo mercado em relação a essas tratativas. Maria, a hora que der aí para começar a apresentação, é só me falar, a gente já dá prosseguimento aqui. Até porque o pessoal daqui a pouco está com fome já, né? Então, Mas você está conseguindo passar o slide? Ou... já consigo passar aqui. Uhum. Então, pode continuar. Joia, perfeito. Pessoal, vou reproduzir aqui um vídeo para vocês, tá? A gente mexeu aqui, mas sabe que eu, como uma boa advogada, e como a maioria, a gente tem uma dificuldade em mexer em questões de tecnologia às vezes, né? Então a gente acabou não conseguindo reproduzir aqui o áudio especificamente neste vídeo, mas vou pedir para vocês ali uma atenção e daí em seguida a gente conversa um pouco sobre o que se trata. Inteligência artificial do Bradesco. Ah, conseguiu reproduzir, Lucélia. Você aumenta um pouquinho o som? Rápido com você. Experimente o futuro hoje. Bradesco, pra frente. Deu para ouvir? Deu, mas foi bem curtinho o que passou. Ele é bem curtinho mesmo, já explico para vocês o que trata. Gente, isso aqui não é propaganda do banco, tá? É só um exemplo para vocês. Tanto nós aqui como o Ecomply não temos nada a ver com a instituição, só um exemplo do que pode ser considerado ali a inteligência artificial, tá? Opa, deixa eu tentar passar aqui agora. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar, então, é quando a gente fala em inteligência artificial, o que é considerado de fato a inteligência, né? O que torna um sistema efetivamente inteligente. Ali no vídeo, nós temos a Bia como, então, considerada a inteligência artificial ali da instituição, tá? Esse sistema utilizado pela instituição bancária ali, ela é de fato uma inteligência artificial ou não? Ali no finalzinho,
a Bia acaba que não consegue responder ali a pergunta da criança quando ela indaga sobre por que ela não pode comer sobremesa antes do almoço. Então, né, o próprio vídeo acaba demonstrando ali que a inteligência lá da instituição ainda não consegue responder a todas as perguntas. E a questão de definir ou não sobre a inteligência artificial está justamente nisso, né, nessa cognição que nós humanos temos e que por vezes ali o próprio sistema que se diz inteligente, ele acaba não conseguindo fazer, tá? Então existem algumas aplicações que nós temos aí no mercado hoje como denominadas inteligência artificial, mas que não necessariamente são processos, são sistemas inteligentes, mas sim, na verdade, um robô que ele é pré-programado e que trabalha a partir de uma coleção imensa ali de dados, oferecendo uma média às nossas respostas, aos nossos questionamentos, tá? A ideia, então, é que para ser caracterizado como inteligente, o sistema ele precisa organizar pensamentos, o que por vezes, ou ainda hoje, né, o que a gente está tentando levar para a inteligência artificial, essa organização de pensamentos ali é apenas a espécie humana que é capaz de fazer, ou seja, capaz de fundir pensamentos em linguagem gráfica. Esse processo ele também é chamado de merge, ou seja, é uma estruturação do pensamento, buscando sempre um caminho neural para uma resposta ali num curto espaço de tempo. Tá? Então, essa complexidade, essa resposta a partir dessa nossa cognição, a partir do sistema cognitivo humano, é fruto da nossa própria evolução humana e que hoje nós tentamos lá transpassar para a inteligência artificial, para os sistemas de inteligência artificial que nós temos hoje, né, estão sendo melhorados aí a cada dia, tá? A ideia aqui é justamente notar que a capacidade cognitiva do ser humano, com o auxílio de uma linguagem gráfica, ele é capaz de construir cenários no passado que fazem sentido hoje, no presente, e que ajudam a projetar o futuro. Essa ideia de linguagem, ela possibilita a construção de panoramas, levando a um ponto de destaque aqui, ou seja, a capacidade que nós, seres humanos, temos de contar e de entender histórias. Será que a inteligência consegue fazer isso? Ou será que ela conseguirá? Será que a inteligência será capaz de dizer lá para a menina por que ela pode ou não pode comer sobremesa antes do almoço, sem que nós tenhamos que necessariamente fornecer um banco de dados gigantesco para levar a esta informação? Então, mecanismos que permitem aos humanos falar, entender, recombinar histórias, separam nós, seres humanos, dos outros animais. Será que vai nos separar ou não também da inteligência artificial ou nos fará igual aos sistemas que se dizem inteligentes? Ainda nós estamos trabalhando nisso, tá? Não foi possível criar hoje uma rede de processamento artificial que seja capaz 100% ali de emular as redes neurais humanas. Então, todas essas tecnologias existentes até hoje, inclusive que se dizem ali artificiais, né, as inteligências artificiais, as AIs que nós temos hoje no mercado, são, na verdade, grandes coleções de dados que fornecem respostas estatísticas. Uhum. Então, a partir desta comparação que nós temos entre o que é considerado hoje, né, em todo um estudo do que é caracterizado como inteligente, dessa função de cognição, dessa função de linguagem, possibilita que nós possamos analisar essas ferramentas, esses sistemas que existem no mercado e avaliarmos sobre o ponto de vista de serem ou não inteligentes. Tá? É igual aquele, só te interrompendo um pouquinho para eu tentar entender mais na prática. É igual aquela configuração do iPhone, né, que às vezes dá um pop-upzinho, aí você tem lembranças na praia. E aí mostram só fotos suas com
uma música por trás, mostrando você realmente na praia, ou pessoas que estão ali no seu rolo da câmera na praia. Então aquilo não é fruto da inteligência da Siri, né? Daquela do processador do iPhone, eu não sei, mas é porque alguém ali mostrou muitas fotos de praia, então ele aprendeu alguns padrões da que seriam aquela foto na praia, então ele reproduz aquilo por repetição, certo? Isso. É como se ele fosse treinado, né? Um grande banco de dados que alguém foi lá e treinou, deu Uhum. comandos para que fizesse aquilo e ele traz aquilo para a gente, né? Inclusive, às vezes é até detestável, né? Porque o Google volta e meia aqui me manda uma relação de onde eu estive naquele mês. Assim, ai, Google, às vezes, né? Muitas compras no shopping. Não me lembre isso, Não me Google, lembro. senão vai me entregar aqui, né? Não funciona isso. Tá? Então, a gente começa aí por essa ideia. É realmente inteligente ou um banco de dados formado ali que está sendo refinado a cada ponto? Tá? Nós temos então a ideia da inteligência artificial lá com Alan Turing. Inclusive tem um filme, né? A galera já deve ter visto aí, bem famoso, o Jogo da Imitação. Está disponível aí nas plataformas. Nós temos o Alan como, então, o pai da inteligência artificial. Então, lá na década de 1950, Alan Turing ele acabou apresentando trabalhos que inspiraram a ideia de inteligência artificial, indicando ali que uma máquina poderia ser programada para aprender pelo mimetismo da inteligência humana. Tá? Então, o grande dilema era: a máquina poderia pensar, ela teria esta capacidade de pensar? Então, lá naquela época, foi feito um teste de forma que um ser humano pudesse dialogar com uma máquina sem que esse ser humano conseguisse identificar que fosse de fato uma máquina ali naquele diálogo, né? Então, a ideia de Turing era justamente fazer com que esta conversa aparecesse entre dois seres humanos. E nisso surgiu, então, um jogo, que foi o jogo da imitação, que também é chamado ali de teste de Turing, né? Esse jogo ele é dividido em duas fases. A primeira fase exigia, então, a presença de um homem, uma mulher e um investigador, tá? Todos seres humanos, até então, sem a presença de uma máquina, efetivamente. E o objetivo era que este investigador, a partir de indagações e respostas a este homem e esta mulher, ele chegasse, sem saber previamente, claro, a conclusão de quem seria do sexo masculino ou quem seria do sexo feminino. Tá? Então, a partir dessa identificação, terminava ali a primeira fase e iniciava-se então a segunda fase. Na segunda fase, a ideia era que trocasse um desses personagens, ou seja, o homem ou a mulher, então um desses dois participantes seria substituído por uma máquina. E o objetivo, então, do investigador agora seria dois. Além de identificar quem seria o homem ou quem seria a mulher, ele ainda também deveria identificar qual deles seria de fato a máquina. E se a máquina conseguisse responder aos questionamentos de forma a enganar o investigador, então consideraria ali como um sucesso, né? Então a máquina seria inteligente porque ela foi capaz de dialogar como se fosse um ser humano normal, tá? Então ali ficou conhecido, né, como o teste de Turing e teve aí uma repercussão e um papel inegável aí na história, inclusive nessa aplicação de sistemas de inteligência artificial mais primitivos que hoje nós usando esse mesmo teste, ele não é capaz de responder às questões que nós temos hoje mais avançadas da atualidade, né? Então, o sistema ele ainda não é capaz de criar contextos por redes neurais, até porque tanto nós como a própria tecnologia nós vamos evoluindo. Tá? Então, a ideia hoje é a evolução de forma a aproximar essa inteligência da cognição humana, né? Do entendimento humano, da nossa própria linguagem. Tá? Então, uma vez que nós temos, o que nós temos é um banco de dados oferecendo ali uma resposta média, né, aos nossos questionamentos, o que se tenta atualmente é justamente aliar a visão artificial
com a inteligência de máquina, estabelecer uma inteligência autônoma, ou seja, fazer com que a máquina comece a responder sozinha, né, sem precisar necessariamente ali da interferência humana. Para isso, o que nós temos de mais comum hoje, e assim, não é uma coisa também tão atual, mas é a ideia do aprendizado de máquina, né, o machine learning, que a gente vê aí comumente, em todos os nossos estudos, no dia a dia, essa palavra do machine learning, tá. Então, a ideia do machine learning é permitir treinar a máquina para que ela ofereça resultados cada vez mais precisos, ou seja, a resposta nesse sentido hoje ainda será muito mais precisa e muito mais refinada conforme maior for o volume deste banco de dados, tá? Então, quanto mais a alimentação ali, mais importante para que as respostas da máquina elas sejam mais semelhantes aí à linguagem humana. Então, os sistemas são capazes de hoje alterar os seus comportamentos a partir da análise das informações às quais eles são submetidos, tá? O que nós temos hoje de mais comum, que nem, por exemplo, o GPT-3, GPT-4, o próprio Chat GPT também tem, Midjourney, Jasper, são inteligências artificiais baseadas neste formato que é comum, que é a inteligência generativa. Essa inteligência generativa, ela é caracterizada por absorver muitos dados, gerando novas informações a partir dele, e ainda mais. A ideia é que esses sistemas inteligentes, eles se alimentem dos dados inseridos pelo usuário. Então, quando nós entramos lá no chat GPT e fazemos uma pergunta, ou pedimos que ele redija uma música para a pessoa amada, né, que agora tem lá na moda, ele escreve a letra, ainda coloca o som de fundo e simplesmente toca a música. Então ele aumenta muito ali a capacidade produtiva, né, altera, na verdade, constantemente a nossa capacidade produtiva. Então, esse sistema ali, ele se alimenta com os nossos próprios pedidos. Então, além de todo o banco que ele já tem internamente, que é continuamente ali alimentado, ele ainda assume as informações que nós colocamos lá e, a partir disso, produz outras novas. Ele vai se retroalimentando. Então, essa é a ideia ali da IA, que é a IA da moda agora, que é a generativa, tá? Mas aí a gente chega aqui efetivamente, vamos falar só de inteligência artificial e tal, o que que acontece? O que que isso tem em relação à proteção de dados? Sabemos que a proteção de dados envolve muito a questão de privacidade do usuário, nós temos lá a característica de desenvolvimento da pessoa natural, nós regulamentamos, então, o tratamento dos dados pelos controladores e pelos operadores, de forma que os nossos dados sejam tratados dentro de um padrão legal aceitável, a partir do nosso conhecimento, um ambiente de transparência. Nisso tudo, a inteligência artificial, ela ajuda, ela prejudica, o que que acontece? Tá? Então, vamos começar simples aqui, separei para vocês dois benefícios. É claro que hoje a gente vê que a inteligência artificial, ela ajuda muito quando ela é bem desenvolvida, quando ela tem um banco de dados ali confiável, né? Um exemplo, até da área da saúde que nós temos hoje, é o robô Laura, né? O robô Laura, ele é bem conhecido, inclusive, foi desenvolvido pelo engenheiro mecânico, que é o Luiz Podvats. Ele é aqui, inclusive, do Paraná, onde eu estou nesse momento, então é um orgulho paranaense aqui o trabalho do Luiz, porque este robô, Laura, ele usa a inteligência artificial para detectar sepse no ambiente hospitalar. Então, o que acontece? O sistema dotado da inteligência, ele é conectado aos equipamentos e aos sistemas dentro do ambiente hospitalar e ele monitora de ponta a ponta o que está acontecendo ali com o indivíduo que está lá internado naquele ambiente. Então, assim que o sistema percebe qualquer tipo de alteração no estado de saúde do indivíduo, que possa ali representar algum risco à condição dele naquele ambiente,
automaticamente o sistema dispara um alerta, um alarme em todos os outros sistemas do hospital e chama a atenção dos profissionais que daí vão atuar em cima do problema ali já na origem, né? E daí tentar ali já prevenir qualquer situação que por vezes acaba colocando em risco a vida do paciente, porque é descoberta já muito tarde, o medicamento já não faz mais efeito. Então, o RoboLaura hoje, ele é o uso dessa inteligência, detectando sepse no ambiente hospitalar, ele é muito útil para salvar essas vidas. Excelente uso da inteligência artificial, tá? A gente puxa também aqui para o ramo jurídico. Hoje o STF usa muito o sistema de inteligência artificial na análise de processos, inclusive o STJ usa a inteligência artificial para fazer o controle já de processos, de forma que já foram abreviados em torno de 2.930.000, aliás, 2.390.000. Até guardei esse número para falar para vocês, então foram 2.390.000 processos abreviados, porque o uso da inteligência artificial no trabalho ali do tribunal, ele conseguiu identificar previamente pedidos que eram claramente contrários à posição ou às decisões do tribunal, em precedentes que já eram conhecidos. Então, pensem que hoje, né, a gente trabalha muito no direito com a ideia do princípio da celeridade. E até comentei outro dia com um colega que o princípio da celeridade a gente só existe, às vezes, na faculdade, quando a gente aprende, né? Porque aqui, na realidade, os processos são muito morosos, demoram muito. Tanto pelo volume de processos que entram nos tribunais todos os anos, como também pela ausência de mão de obra hoje na administração pública, né? Então, falta braço lá para trabalhar. E quando você usa a inteligência artificial, você consegue realmente dar andamentos nos processos, porque a inteligência já consegue detectar, olha, tal processo aqui ele já está contra determinado entendimento do tribunal, então já facilita ali os julgados e dá uma celeridade. Tá? Então, é um exemplo do sistema inteligente sendo usado também nos tribunais para alcançar a tão famosa celeridade que a gente aprende lá na faculdade e que, assim, até hoje eu mesmo não tenho visto muito a tal da celeridade aqui, né. Tudo são flores, né, como dizia a minha avó, não gente, nem tudo são flores. Nós temos vários problemas também ligados à ideia da inteligência artificial, e nós entramos especificamente aqui então nos bancos de dados que possam oferecer riscos à privacidade ou à liberdade ou ao desenvolvimento do titular de dados, a pessoa física lá da LGPD, tá? Trouxe aqui para vocês ali uma frase do professor da USP, Tiago Pardo, ele é especialista em inteligência artificial. Tá? Então, nós temos várias consequências do uso das IAs, e nós vamos tratar aqui especificamente das generativas, que são as mais comuns hoje, o que vocês mais conhecem, né? A exemplo aí do ChatGPT, do Midjourney, até do Jasper. E lá, o professor Tiago, ele diz, muitas consequências da inteligência serão maléficas para diversos setores da sociedade, além da possibilidade de mau uso das tecnologias e de questões éticas. É certo o potencial de agravar a desigualdade econômico-social, tanto entre nações como entre indivíduos da mesma nação, o que é comum para economias baseadas em alta tecnologia. O que eu quero dizer para vocês com isso? No que a inteligência artificial pode vir a infringir questões éticas, desigualdades ou então possibilitar situações discriminatórias. Exemplo para vocês que pode ser já muito conhecido, trata-se do caso da Amazon, tá? Então, a equipe da Amazon, lá em 2014, ela utilizou a inteligência artificial no processo de seleção de pessoas para o quadro funcional. Então, a equipe da Amazon, ela desenvolveu programas para análise de candidatos com o objetivo de mecanizar a busca pelos melhores profissionais do mercado, isso lá em 2014. Ficou rodando até 2015, quando, neste ano de 2015,
eles perceberam que o programa estava direcionado a avaliar padrões dos currículos, padrões esses que foram enviados nos últimos 10 anos, tá? E que, nesses últimos 10 anos, os cargos da área de tecnologia, eles foram preenchidos em sua maioria por homens. Então, o sistema de inteligência, ele acabou analisando esses últimos 10 anos e, a partir disso, os computadores acabavam por classificar de maneira diferenciada os que continham a palavra feminino, então dando preferência a vagas que fossem destinadas a homem, gerando ali um ambiente altamente discriminatório em relação às candidatas femininas que daí eram deixadas de lado, tá? Acontece que a Amazon, lá em 2015, percebeu isso, acabou corrigindo os parâmetros de busca que eram realizados lá pela empresa e, no final das contas, descartou o uso da ferramenta, tá? Acabou que não deu prosseguimento. Até porque, além desse fator discriminatório em relação ali às palavras feminino que eram encontradas nos currículos, a empresa acabou também chegando à conclusão de que a própria ferramenta acabava por não selecionar, de alguma forma, candidatos que pudessem ser negros ou então homossexuais. A ferramenta também deixava esses de fora e dava preferência, então, pela contratação, prosseguimento ali na seleção, apenas homens brancos e heterossexuais. Então, definitivamente descartaram a ferramenta. A Amazon reconheceu isso e não a utilizou mais, tá? A mesma coisa também do uso da inteligência de uma forma não muito satisfatória, né, nos padrões éticos e morais que nós temos hoje, foi um caso que aconteceu com o Google, lá em 2015, no app do Google Fotos. Então, o que acontece? O Google Fotos, ele é um serviço de compartilhamento e armazenamento de fotos, que, claro, desenvolvido pelo Google. Então, é uma empresa que presta serviços online e vários softwares ligados a esta empresa, né, o próprio Google, e que tem a capacidade de armazenar e organizar e marcar tags, que são espécies daquelas etiquetas digitais, né, ali nas fotos semelhantes. Então, ele agrupa aquelas fotos e classifica elas e coloca ali as etiquetinhas, as tags lá no sistema. E reúne isso no mesmo grupo, ali no mesmo alvo, né? Essa classificação é feita. Isso tudo é feito a partir de um sistema de reconhecimento de imagens, onde cada foto é armazenada e qualificada ali, gerando uma tag específica. Nesse mesmo ano de 2015, onde o sistema estava já em utilização, um usuário do app do Google Fotos, ele tirou uma foto com uma colega e armazenou lá na nuvem do Google, né? Então, o sistema de inteligência do Google, ele fez essa análise, essa classificação, criou lá automaticamente uma pastinha, colocou uma tag com o nome Gorilas. Por que fez isso? Porque o app do Google tinha uma falha e caracterizou essas pessoas nesse enquadramento completamente absurdo por serem negras. Então, o Google ele foi notificado, se manifestou lá, dizendo que estava, né, uma profunda tristeza, um profundo constrangimento, e de que tomaria todas as medidas para que isso não se repetisse, tá? Pessoal, o que a gente analisa nesse caso, né, em todos os outros casos, na verdade? Quando a gente fala de inteligência, ela é formada a partir de um grande grupo de dados inseridos lá. Então, possivelmente, o desenvolvimento ali e a análise desse grupo, o próprio desenvolvedor, a pessoa que fez, ou foi um lapso muito gigantesco, ou acabou que ainda, né, inconscientemente, a gente não sabe, atribuindo ao sistema algum tipo de informação, algum tipo de comando que pudesse ter levado a isso, né? Então, existe hoje até projetos de lei em que prevêem responsabilidade civil do fator humano, né, da pessoa por trás do desenvolvedor, pelos atos provocados, obtidos a partir da própria inteligência, tá? Então, por isso que são normas que estão aí sendo desenvolvidas, elaboradas,
bem importantes aí para responsabilizar casos como esses que acontecem. Um outro caso também para vocês é o caso da Holanda, tá? Então, a Holanda possui lá um programa, até hoje ainda está trabalhando nesse programa, de benefícios de assistência social à infância, né? Então, o que acontece? Autoridades fiscais holandesas configuraram um sistema também de aprendizado de máquina, machine learning, para detectar possíveis fraudes relacionadas a esse programa de benefícios ali de assistência social à infância, com o objetivo de verificar, detectar possíveis fraudes, né, e rastrear perfis de risco relacionados a esse programa. Tá? Acabou que nesse rastreamento, que aconteceu a partir do sistema de inteligência produzido lá pelos desenvolvedores, né, lá do governo da Holanda, milhares, na verdade, né, milhares de famílias acabaram sendo condenadas por aparecerem em uma busca do sistema automatizado, sendo caracterizadas por terem perfis de risco. Essas pessoas, elas eram na maioria pobres ou de minorias étnicas e foram penalizadas com dívidas ou tiveram benefícios negados pela justificativa de que estariam cometendo fraudes, que na verdade foram erroneamente enquadradas pelo sistema, pois não cometeram nenhum tipo de fraude. Tá? Isso porque o algoritmo do sistema de perfil ele processava pontos de dados como nomes estrangeiros e dupla nacionalidade ligado a esse perfilamento como indicadores de fraude. Então, o simples fato da pessoa ter um nome estrangeiro ou ter a dupla nacionalidade era o suficiente para que o sistema considerasse ela ali e enquadrasse num perfil fraudador. Para vocês terem ideia, mais de 1.000 crianças foram colocadas em lares adotivos porque as famílias foram forçadas à pobreza por conta das penalidades altíssimas impostas por conta desse sistema. Então, quando foi em maio, agora, gente, super atual isso, de 2022, o governo holandês acabou admitindo publicamente que estava relacionado ali um racismo institucional, de forma que esse racismo, na verdade, foi a raiz de todo o escândalo aconteceu lá por trás desse cenário. E vem tratando isso até hoje. Então, vocês pensem no prejuízo que aconteceu em relação tanto às famílias, que foram ali, né, a falência por conta de um erro de um sistema, como também ao número de crianças que foram realocadas, tiradas da família e levadas para lares adotivos a partir de um perfilamento que aconteceu por um sistema qualificado como inteligente, né? Então, o inteligente morreu aí, né? Foi para longe, tá? Diante de tudo isso, é seguro nós trabalharmos com a inteligência artificial sem nenhum tipo de supervisão, de regulamento, né, sem uma definição de como deve se comportar, sem uma regra específica? Então, hoje, a gente percebe que, apesar de grandes benefícios que nós temos com o uso da inteligência, nós temos também muitos problemas. E muitos desses problemas ligados a um ambiente totalmente discriminatório, a prejuízos imensuráveis à pessoa física, né, na qualidade de ser humano. Então, ofendendo diretamente vários direitos da personalidade. Com isso, e nessa preocupação e cumprindo o próprio papel que lhe cabe, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vem trabalhando numa regulamentação mais específica em relação ao uso, ao desenvolvimento, né, ao fomento da ideia de inteligência artificial. Tá? Para isso, foi criado, então, um sandbox regulatório. Esse sandbox regulatório, ele permite que as autoridades analisem a interação das inovações tecnológicas
com as regulamentações já existentes e ajudem a identificar a necessidade de abordar outras regulamentações de maneira diferente para promover inovação, enquanto ao mesmo tempo protegem os direitos fundamentais, tá? Então, o sandbox, na verdade, como consta aí para vocês, ele é um processo avaliativo onde a autoridade participa junto com toda a sociedade civil, órgãos públicos e privados, em um ambiente controlado, em que inovadores e organizadores podem testar e experimentar novas tecnologias. Tá? Isso tudo num ambiente controlado, em uma pequena escala, e isso permite transparência acima de tudo. A ANPD ela vai entender o que está por trás efetivamente do sistema inteligente e ela vai poder trabalhar melhor numa regulamentação, na fiscalização e inclusive na aplicação de sanções lá na frente. Tá? Então, é bem importante. Esse sandbox regulatório ele veio agora como uma novidade em relação à proteção de dados, ali de iniciativa da ANPD, mas ele não é uma novidade, tá? Principalmente em relação à proteção de dados, sandbox regulatórios já foram realizados pela autoridade do Reino Unido, a AICO, também pela autoridade francesa, em todas as ações relacionadas à proteção de dados. Então, a partir da observação de como funcionou lá esse processo regulatório, esse sandbox, a autoridade trouxe aqui também, para que nós possamos trabalhar melhor com a ideia de inteligência artificial, tá? Pessoal, quais são os propósitos, então, de realizar um sandbox, de testar a inteligência num ambiente controlado? Primeiro, garantir conformidade com a LGPD, tá? Então, nós vamos monitorar o uso de dados, as salvaguardas existentes neste ambiente relacionado ao processamento de dados, quais as hipóteses de tratamento? Hoje nós sabemos que, obrigatoriamente, o controlador precisa estabelecer as suas finalidades a partir do artigo 7º ou do artigo 11º. Então, se qualquer finalidade, qualquer tratamento deve ser enquadrado em uma das hipóteses. E quando nós tratamos do processamento de dados a partir do banco disponível para a inteligência artificial, quais as hipóteses legais utilizadas? São aplicáveis? Será que tem algum caso que não pode ser? Quais as específicas? E também, e o mais importante aqui, né, pessoalmente falando, proteger os direitos dos titulares. Os direitos estampados em toda a norma existente, os princípios estampados no artigo 6º e, especialmente, os direitos dos titulares lá do artigo 18º. Então, a ANPD vai monitorar o ambiente e buscar, junto com a sociedade, garantir a conformidade, principalmente hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Da mesma forma que a ANPD, como autoridade, vai buscar, né, ser ali um ponto de referência. Então, ela vai buscar ali ser localizada, focada como uma autoridade central para a regulamentação de IA no Brasil. Então, hoje nós não temos uma autoridade central que trate disso, principalmente em relação à proteção de dados, e a ideia é que a ANPD venha a assumir este papel, então, aí, né, num futuro muito breve, tá? Num futuro muito curto. Também gerar conhecimento e diminuir assimetrias de informação. Então, a maior questão aqui, e acho que o ponto alto de tudo, é a questão de transparência. Então, como são tratados esses dados envolvidos no uso dos sistemas inteligentes, tá? Então, como atender os direitos dos titulares, como manter a transparência na informação aos titulares. Então, a ideia aqui é buscar esse entendimento, obter realmente conhecimento. Isso, exatamente. Uma coisa bem importante, pessoal, que quando nós falamos de sandbox regulatório, é que por ser um ambiente controlado e ainda numa escala reduzida, é possível afastar a legislação vigente para testar ali o que acontece. Não são todos os casos, e é claro, não é obrigatoriamente um requisito para a realização do sandbox, o afastamento, a suspensão de qualquer normativa, né, de qualquer informação legal, mas isso é possível sim dentro deste ambiente, até para aferir ali melhor que tipo de risco
pode efetivamente estar relacionado, tá? Então ali, os participantes têm um ambiente livre para demonstrar exatamente o funcionamento da ferramenta e o processamento dos dados envolvidos. Objetivos, né? Como eu já falei, promover a transparência algorítmica, uma das coisas mais importantes. Então, nós vamos garantir que modelos e negócios baseados no paradigma ali do aprendizado de máquina, do machine learning, eles sejam efetivamente transparentes. Então, tornar o funcionamento interno dos sistemas de IA compreensíveis e explicáveis, de modo que nós consigamos, então, identificar potenciais vieses ou práticas discriminatórias e construir confiança ali entre os usuários interessados, né, no uso da inteligência do sistema inteligente, tá? Da mesma forma, fomentar a inovação responsável em IA. Aqui a gente trabalha muito com a ideia do privacy by design, que é muito tratado quando a gente trata muito tratado na LGPD, tá? Sempre que nós vamos hoje falar com o controlador, estabelecer uma atividade nova, desde o começo nós já avaliamos os riscos que aquela atividade, que aquele processamento de dados pode gerar para o usuário. Então nós estabelecemos condições de segurança das informações, condições de segurança técnicas e administrativas desde a concepção. Não há mais que se falar em colocar uma atividade, um processo em funcionamento, levar isso para o mercado e analisar depois os riscos que eles vão oferecer aqui à privacidade. Negativo. Exatamente. Depois que está lá, já foi. Né? A gente não tem mais, né, às vezes, o que remediar. Acaba aqui fugindo do controle. Então, nós vamos trazer aqui, no uso da inteligência, o Privacy by Design também. Isso é muito importante. Estabelecer um ambiente multissetorial, pessoal. Por que isso é muito importante? O pessoal que está aí, que é advogado, sabe bem do que eu vou falar. Quantas vezes a gente se depara com uma norma, com uma lei, um regulamento, uma diretriz, que lá no papel é muito legal, ele é muito bonito, e quando a gente traz para a realidade, aquilo às vezes se torna inviável, aquilo acaba travando os processos, principalmente na LGPD, quando a gente vai fazer ali a adequação, quando a gente pega lá a teoria e joga na prática, por vezes acaba barrando ali algumas atividades, não por serem ilegais, mas porque o formato que ela precisa se adequar para estar em conformidade efetiva com a LGPD acaba bloqueando ali, travando o processo, né? Então, quando a gente estabelece aqui a possibilidade de que a sociedade venha a se manifestar sobre uma regulamentação, sobre o desenvolvimento de um sistema, e ali nós tratamos de especialistas, nós tornamos as coisas mais palpáveis, elas mais executáveis ali no dia a dia, tá? Então, a ideia de estabelecer esse ambiente multissetorial é justamente criar um espaço de discussão também sobre princípios éticos, legais, relacionados à pesquisa, desenvolvimento, à inovação da inteligência, reunindo, então, vários setores interessados, pesquisadores, desenvolvedores, representantes da indústria, organizações da sociedade civil, em conjunto com os órgãos reguladores. Então, nós vamos unir os regulados e os reguladores para fazer esse trabalho aí bem bacaninha, né? Ficar o mais correto, o mais conforme possível, protegendo ali os direitos dos usuários. Da mesma forma, auxiliar no desenvolvimento dos parâmetros para a intervenção humana. Nós temos lá o artigo da LGPD, que trata de decisões automatizadas, e nós precisamos deixar a oportunidade de que as decisões automatizadas elas possam ser revisadas. Então, nós precisamos garantir ali sempre o fator humano por trás daquele sistema, para que nós possamos avaliar, corrigir ali imperfeições e garantir efetivamente os direitos dos titulares, tá? Aqui está o artigo que eu falei para vocês, é lá o artigo 20, então sempre garantir ali que inclusive um direito do próprio titular lá da LGPD, tá? Então nós precisamos garantir ali essa revisão humana por trás das decisões automatizadas efetivamente. Pessoal, vou aqui mais rapidinho, diante do nosso tempo, resumir para vocês 3 leis, projetos de lei que nós temos neste momento, tá?
que estão tratando aí dessa relação de inteligência artificial e proteção de dados. A primeira que nós temos é esse projeto de lei, o 5.051 de 2019, que é do senador Stevenson Valentim, ele é lá do Podemos, e esse projeto de lei, ele prevê princípios, tá? Então, assim, é bem curto, lá são vários princípios e dentre vários deles, estabelece garantias dos direitos fundamentais, principalmente, e estabelece claramente a garantia aos direitos de privacidade e proteção de dados, tá? Então, como lá caracterizado nos motivos que o senador coloca para a apresentação desse projeto, consta que, apesar das vantagens que a inteligência artificial pode trazer, há também riscos relacionados à sua adoção. Por essa razão, não se pode, de modo inconsequente, adotar a inteligência artificial sem uma regulação mínima que traga as garantias necessárias para essa transição. E daí lá ele traz princípios específicos para isso. Tá? Então, começa com este projeto de lei que traz princípios, e daí nós avançamos para um outro, de 2020, onde, além dos princípios, que daí são rememorados, também existe aqui a figura da manutenção de um relatório de impacto da inteligência artificial. Então, nós temos na LGPD o relatório de impacto à proteção de dados, que é previsto lá em algumas situações, sobretudo quando nós temos o legítimo interesse, né, que também está em fase de regulamentação aí pela NPD, e o interessante é que lá, nesse projeto de lei, ele também prevê um relatório específico ali para inteligência artificial. Então, uma documentação dos agentes de inteligência artificial que contém a descrição do ciclo de vida do sistema de inteligência artificial, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de gerenciamento e mitigação de riscos. Isso aqui é bem importante. Então, nós já trabalhamos desde o início com a mitigação dos riscos relacionados em cada fase do sistema, incluindo segurança e privacidade, tá? Depois disso aqui, nós vamos ainda para um projeto que está mais completo, ele vem lá de 2023 e ele faz uma abordagem baseada em riscos, onde ele prevê, inclusive, quais são riscos excessivos e o que são considerados altos riscos no envolvimento aí da inteligência artificial, tá? Rapidamente para dizer para vocês aqui que em ambos os casos, sendo risco alto ou risco excessivo, o próprio projeto de lei prevê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela se manifeste e regulamente também essas situações. Em qualquer desses 3 projetos de lei, as informações que contam, os princípios, os riscos relacionados, são todos uns rolos exemplificativos, tá? Então, os 3 projetos prevêem a possibilidade de regulamentação da NPD, de forma, inclusive, a trazer outros cenários que possam ser enquadrados, tanto em relação a princípios, tanto em relação a possibilidades que ensejem ali um relatório de impacto da inteligência artificial, como também aqui riscos de abordagem, outras situações que possam ser consideradas, tá? Como exemplo para vocês, um risco excessivo está relacionado ali a situações que empreguem técnicas subliminares, que tenham por objetivo ou por efeito induzir a pessoa física, né, o ser humano, a se comportar de forma prejudicial ou perigosa. Então, quando esse projeto ele cita lá riscos excessivos, considera-se que o uso de inteligência artificial será vedado nestes casos que apresentam esses tipos de risco, tá? Então, técnicas subliminares que tragam prejuízo para a pessoa física, proibido o uso da inteligência artificial, sistemas inteligentes que venham a explorar vulnerabilidades de grupos específicos em decorrência de idade ou deficiência física ou mental, também vedada a utilização. Também pelo poder público, quando a gente fala ali de classificar ou ranquear as pessoas físicas, as pessoas naturais, com base no seu comportamento social ou perfilamento, atributos da responsabilidade da pessoa física, para então conceder acesso a bens ou serviços. Neste caso, a administração pública também estaria proibida de utilizar estes sistemas, tá? Em relação aos altos riscos, é permitido sim ali o uso da inteligência, contudo com certos cuidados, né, certas observações.
Em relação ao alto risco, né, o que pode ser considerado alto risco? Exemplo, gestão de funcionamento do controle de trânsito e redes de abastecimento de água e eletricidade. Então, são coisas essenciais, hoje, né, o funcionamento, a rotina da vida humana. Então, qualquer sistema relacionado a isso é considerado ali como um alto risco e vai exigir ali observações e critérios específicos. Também relacionados à educação, principalmente quando a gente trata ali de acesso a determinados ambientes da instituição de ensino, ou então avaliação, inclusive monitoramento dos estudantes. Usa sistema de inteligência? Pode usar, mas também ali vai acontecer de cenários de restrição, né? Algumas observações específicas, tá? São várias as outras opções, tá, pessoal, que trazem lá o que é considerado alto risco, o que é considerado risco excessivo. Em qualquer delas, como eu falei, não são hipóteses taxativas, mas sim exemplificativas, e a autoridade ainda terá mais este trabalho de regulamentar quando isso aqui estiver aí já vigindo, né? Quando isso aqui for votado e for à frente, tá? Então, várias coisas nós ainda temos para fazer em relação à inteligência artificial, a ponto de que ela seja ali satisfatória, de que ela consiga garantir efetivamente, ou minimamente ainda falando, né, os direitos da pessoa, tá? Pessoal, fico por aqui. É muita coisa que nós temos para tratar sobre isso. Como eu falei lá no começo, isso aqui é uma pincelada. Se nós fôssemos abordar ponto a ponto, a gente ia ficar aqui muito tempo. Então, né, eu já sei que a galera já deve estar com fome, daqui a pouco é hora de almoço, e a gente não pensa quando está com fome, né? Então, vamos deixar para uma outra oportunidade para a gente debater melhor aí esses pontos, essas considerações sobre os impactos e os reflexos do sistema que se diz inteligente nas relações de privacidade e proteção de dados, tá? Antes de entrar as perguntas já, Maria, agradeço aí o convite da equipe do pessoal da Ecomply, tá? Pela oportunidade de vir trazer aqui esse assunto. Ficamos sempre à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida e contem conosco para o que for necessário. Bom, então, Lucélia, parabéns pela excelente apresentação, até fiquei mais quietinha. Alguém reclamou aí do volume do meu microfone? Tá melhor agora? Eu acho que estava muito alto, vou falar um pouco mais baixo então. Mas a gente até se estendeu um pouco, mas valeu super a pena, Lucélia, sua apresentação completíssima, você trouxe, nossa, casos práticos, exemplos e, nossa, rica demais a sua apresentação, muito obrigada mesmo. Pessoal, quem tiver dúvida, quem tiver alguma colocação, podem falar no chat. Quem quiser também o contato da Lucélia, né, Lucélia? Você pode colocar também aí o seu e-mail no chat para quem quiser entrar em contato com você. Mas deixo aqui o agradecimento da Ecomply também, Lucélia, essa apresentação super, super completa, excelente mesmo. Uma das melhores que eu já assisti sobre inteligência artificial. E, bom, é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, qualquer coisa, pode falar aí no chat que a gente... para todo mundo falando aí, Lucélia, parabéns pela apresentação, muito prático, muito didático, parabéns, Lucélia, excelente, parabéns pela apresentação, fantástica. É verdade, foi fantástico mesmo. Bom, me parece que você tratou de todas as arestas aí pelo público aqui, ninguém perguntou nada até agora, todo mundo só super te elogiando. Coloquei ali o contato, tá? Contato, Aí, pessoal, isso. Quem quiser ali, a gente também aceita críticas, vamos conversar sobre o assunto, tá? É tudo muito novo, e como eu falei para vocês, advogado também, a gente batalha muito para correr atrás das informações de tecnologia, principalmente, né? Porque, gente do céu, às vezes até para digitar uma coisa no Word, trava lá e a gente bloqueia. Então, assim, é muito estudo mesmo, para a gente conseguir falar aí de inteligência artificial. E relacionado, então, à proteção de dados, na verdade é um prazer, né? Porque é um assunto muito gostoso mesmo. Fico feliz que vocês tenham gostado. Vamos trocar aí sobre o assunto, porque tem muita coisa para ser debatida tem aí. gente já falando aqui, sugiro uma apresentação completa ao sábado, pessoal. Olha aí. Quer mais? E o José Cota perguntou como podemos agir mais com a Sandbox.
A sandbox ela ficou aberta ao público, tá, para participação. Nesse momento, pelo que me consta, já foi fechada, porque a NPD ela dá um prazo, normalmente é de 30 dias, para que a sociedade civil ela se manifeste a respeito do assunto que está sendo tratado no momento. Para tratar da sandbox regulatória relacionada à inteligência artificial, foi aberto um prazo no dia 3 de outubro, e a previsão foi findar, né, fechar este prazo dia 1º de novembro. A depender do andamento, a autoridade, às vezes, ela acaba prorrogando, mas até o que eu vi no site hoje de manhã, não houve a prorrogação, mas pode ser que, a depender do assunto ali, do conteúdo que eles tiveram, né, sobre a participação da sociedade, é possível que abra novamente. Então, o que eu sugiro para vocês? Consultem lá o site da NPD, lá no gov.br. Lá tem várias informações, inclusive um PDF completo sobre a sandbox regulatória, e daí lá vocês vão conferir também os prazos que vocês podem ou não, depois, né, quando fechado, se manifestar sobre este assunto, tá? Então, lá no site do gov.br, lá da NPD, tem exatamente esse tema lá da sandbox regulatória relacionado à inteligência artificial e proteção de dados. Excelente. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Essa apresentação, como todas as apresentações, como todos os webinars da eComply, ela vai ficar disponível no nosso blog, no nosso site. E para vocês que querem compartilhar essa apresentação, ou até rever, ou até, não sei, compartilhar no LinkedIn, ou vai estar lá. A gente geralmente posta a gravação do webinar no LinkedIn da eComply. Quem não estiver seguindo ainda, segue lá para não perder nenhuma atualização. E então, muito obrigada, Lucélia, primeiramente, a apresentação fantástica, todo mundo super, super elogiada aí. E a todos os participantes também, muito obrigada, pessoal. E, bom, como essa é a última apresentação, o último webinar, o último Cyber Event da eComply do ano, ficamos aqui e a gente deseja a todos excelentes festas de fim de ano e Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, e muito obrigada por todos vocês que estiveram conosco aí em todos os webinars. Eu acredito que foi o primeiro webinar da Lucélia, né, Lucélia, com a gente aqui na eComply. Sim, o primeiro. Então, não será o último, fechando o ano. Muito obrigada a todo mundo, e um beijão então, Lucélia. Você quer falar mais alguma coisa ou encerra? Não, pessoal, é isso mesmo. Cuidado aí, fim de ano, hein? Não vamos postar dados excessivos nas redes sociais, tá? Fiquem espertos com isso. Última coisa que eu falo para vocês, que lá no Japão, o que acontece? Sabe quando vocês tiram foto assim? Então, lá essas fotos, elas são capturadas e conseguem tirar as digitais dos dedos de vocês. Nossa, eu vi isso, gente. E abrir contas bancárias com isso. Então, a partir de hoje, quem quiser tirar fotinha assim, sugiro que faça ao contrário. Assim. Exatamente. Assim. Exatamente. Fica a dica aí para as festas que são fotografadas em fim de ano, nada assim, né? Nada disso. Troca já. Arrasou. Então tá, gente. Muito obrigada. Fica a dica final aí da Lucélia, nossa especialista em AI, produção de dados. E muito obrigada, então. A gente vai encerrar por aqui. Um beijo a todos e Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo. Obrigada, Tchau, Lucélia. pessoal. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau.